Hey pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação. Por aqui somos a Lari, A Gabi e a Marcele. e hoje conversaremos um pouco sobre genética. Hã? Como assim? O que é genética, que é da biologia, tem a ver com a matemática? Eu sei, você provavelmente acabou de pensar isso. Mas tá bom, bora que a gente vai te mostrar qual é o resultado dessa soma perfeita entre biologia e matemática. Bom, biologia mais matemática é igual ao uso da probabilidade. Mas, bem, o que é a probabilidade afinal? Na biologia, especificamente na área da genética, utilizamos uma das áreas da matemática, como a gente viu, a probabilidade. E a probabilidade é o estudo das chances de ocorrência de um resultado, que são obtidas pela razão, ou seja, divisão, entre casos favoráveis e casos possíveis de ocorrência. Probabilidade é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. E na biologia utiliza dessa parte da matemática no estudo da genética. Genética é a parte da ciência que estuda a hereditariedade, a função dos genes e a variação dos seres vivos. Uma herança genética é transmitida em gerações, e é através da genética conseguimos entender os mecanismos e leis de transmissão das características. Essa área da biologia é basicamente utilizada pelos estudos de DNA, e uma parte super legal desse estudo é descobrirmos um pouco sobre nossos ascendentes, aqueles que vieram antes de nós, e também sobre os nossos descendentes. Podemos, por exemplo, através dessa relação incrível da probabilidade com a genética, descobrir, por exemplo, se é possível termos filhos gêmeos, se nossos filhos podem ter determinadas doenças, características físicas dos nossos descendentes e mais um tanto de coisas. Certo, mas vale ressaltar que é impossível prevermos o futuro, porém dá para ter uma boa noção quando investimos nessas investigações, que são super divertidas e interessantes. E é sobre isso que nós iremos abordar por aqui. Você em algum momento da sua vida já parou para pensar: será que eu posso ter filhos gêmeos? Ou então, é possível que os meus filhos tenham olhos azuis? Ou ainda, quais características físicas que eu tenho os meus filhos podem herdar de mim? Isso, herança! Aí que está o ponto-chave. Na biologia, estudamos uma coisa chamada heredogramas, que são, simplificando, uma árvore genealógica com formas geométricas que nos faz aprender um tanto sobre nossos antepassados e estudar como podem ser nossos descendentes. Explicando de uma forma mais completa, o heredograma é a representação dos indivíduos, suas características e parentescos, através de símbolos. Símbolos esses que nós podemos observar nesse slide e que são de extrema importância para o estudo dos heredogramas. Afinal, sem eles, nós não conseguiríamos entender o que está se tratando do heredograma. E existem duas palavrinhas científicas que você vai ouvir algumas vezes por aqui: dominantes e recessivos. O gene dominante é aquele que determina uma característica, mesmo quando em doses simples nos genótipos, como é o caso dos heterozigotos. Exemplo, azão-azão e azão-azinho. E o recessivo é o gene que só se expressa quando em dose dupla, pois na presença de um dominante ele se torna inativo, como é o caso dos heterozigotos. Exemplo, azinho-azinho. E aqui nós temos algumas características recessivas e dominantes importantes, como é o caso do albinismo, os olhos azuis, olhos castanhos escuros, olhos castanhos médio, sardas, pele preta, pele branca, olhos cor de mel, cabelo loiro e cabelo castanho. Tá, eu sei, pode ter ficado um pouquinho confuso. Por isso, nós fizemos os nossos heredogramas para te mostrar. E aqui, nós já conseguimos tirar algumas informações bem legais. Bom, deixa eu te apresentar o meu heredograma. Aqui, nós levamos em consideração, principalmente, as gerações que vêm a partir dos meus bisavós. Em destaque estão para os meus familiares diretos, como meus bisavós, meus avós e os meus pais. Observamos em quadradinhos os homens da família, em círculos as mulheres e em losangos as pessoas que nós não sabemos ou não nos lembramos o sexo. Aqueles que estão com traços por cima são aqueles que já faleceram, e aqueles que estão ligados por um triângulo são os gêmeos. Bom, deixa eu te mostrar meu heredograma. Bom, e agora eu vou mostrar o meu heredograma. No meu heredograma, eu quis representar 4 gerações, começando pelo meu bisavô e minha bisavó e terminando na minha geração.
sendo evidente e destacado as pessoas que nasceram gêmeas, que estão sendo representadas pela cor roxa. E, a partir disso, a gente pode cogitar algumas coisas sobre nossos descendentes. Adivinha como? Bem, a partir da probabilidade. Pensando nos nossos filhos, por exemplo, devemos analisar as características paternas e maternas para fazer isso. Fazendo isso, observando os genes de cada um e colocando eles num quadro de Punnett. Ok, mas vamos esclarecer alguns conceitos bem importantes que a Lari falou. O gene é o segmento de uma molécula que é responsável pelas características herdadas geneticamente, ou seja, que passam de pai para filho. Os genes formam os genótipos, que se manifestam como fenótipos. O genótipo, ele refere-se ao conjunto de genes de uma pessoa. Por sua vez, o fenótipo corresponde às características físicas, comportamentais e morfológicas que vêm a partir do genótipo. Deixa eu simplificar. Vamos pensar na cor dos olhos. Se você tem olhos azuis, seu genótipo, segundo a biologia e a genética, é azão, azinho, bezinho, bezinho. E o seu fenótipo são olhos azuis, ou seja, os genótipos são as letrinhas que nós lemos e o fenótipo é a sua aparência. Para cogitarmos sobre os nossos descendentes, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Mas calma, não é impossível. Pegamos essas letrinhas e fazemos um mini jogo da velha. É o que chamamos de quadro de Punnett. O quadro é uma espécie de diagrama onde separamos os gametas de um genitor em uma linha e os do outro em uma coluna, e fazemos a combinação de linhas e colunas, a fim de observar os possíveis descendentes. Em cada quadrinho dos descendentes, estaremos representando um possível cruzamento de um óvulo e um espermatozoide. Quando fazemos esse quadro, observamos os cruzamentos e, no final, encontramos a probabilidade da pessoa estudada a ser albina, por exemplo. E assim, a probabilidade se une com a genética. E diante de tantas problemáticas envolvendo a probabilidade, a pergunta que fica é: como nós podemos resolvê-las? Nós precisamos nos atentar às informações que nos são fornecidas observando os heredogramas e aí então nós aplicamos no quadro de Punnett e realizamos a probabilidade para encontrar o nosso resultado. Bom, vale ressaltar também como nós utilizamos a probabilidade. Afinal de contas, o bom entendimento dessa matéria é crucial para a aplicação dela na genética. Nós já vimos que a probabilidade é o cálculo da possibilidade de ocorrência de eventos a partir da razão entre casos favoráveis e casos possíveis. Mas o que seriam esses casos favoráveis e casos possíveis? Bom, a quantidade de casos favoráveis são basicamente aquilo que eu quero que aconteça, aquilo que irá me favorecer. E a quantidade de casos possíveis é a possibilidade total, é o total que eu tenho que possa acontecer. Por exemplo, vamos pensar em um dado. Se eu quero tirar o lado 2 no dado, mas um dado ele tem 6 lados, então o 2 é aquilo que eu quero, ou seja, os casos favoráveis, e o 6 são os casos possíveis, ou seja, o total. É muito importante a gente destacar também que o resultado do cálculo da probabilidade deve ser um valor entre 0 e 1, ou seja, maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 1. Se der diferente disso, nós vamos considerar, nesse caso, que o resultado está errado e você precisa refazer a sua conta. Antes de a gente ir para os cálculos, deixa eu te explicar duas regrinhas que são extremamente importantes e que vão nos guiar até o final desse trabalho, que são as regrinhas do E e a regrinha do OU. Nós usamos a regra do E para determinar a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente. Para calcular a probabilidade de eventos ocorrerem na regra do E, nós utilizamos a multiplicação dos eventos ocorridos de forma separada. Ou seja, eu calculo a probabilidade de um evento acontecer, depois eu calculo a probabilidade de outro evento acontecer e depois eu multiplico os dois resultados e encontro a probabilidade deles ocorrerem simultaneamente. Porque, pensa comigo, eu quero que as duas coisas ocorram juntas. É isso e aquilo. Logo, é simultâneo, é junto. Então, eu tenho que arrumar um jeito de juntá-los. Assim, eu irei multiplicar. Já na regrinha do OU, é algo um pouquinho diferente. A gente usa o princípio da exclusão, porque eu quero que aconteça isso ou aquilo. Logo, a regra do OU é o nome popular de uma teoria da probabilidade que diz que a ocorrência de dois eventos que se excluem mutuamente é igual à soma das probabilidades com que cada evento ocorre.
Para calcular a probabilidade de eventos ocorrerem na regra do ou, nós utilizamos a soma dos eventos ocorrerem individualmente. Eu sei, parece confuso, mas na prática é bem mais tranquilo. Vem com a gente que nós iremos te mostrar como se faz a Vera e você vai ver como é maneiro e entender essa ligação entre a biologia e a matemática com mais clareza. E não podemos esquecer que na maioria das vezes, cada quadradinho equivale a 1/4 do quadro todo, ou seja, 25%. Com isso, passaremos a observar então o uso do quadro de Punnett e a probabilidade. A partir da observação dos nossos heredogramas, nós podemos ver que a Gabi e a Marcele possuem uma boa quantidade de parentes gêmeos na família, o que pode indicar que ambas possuem o gene dos gêmeos. Enquanto a Lari possui 0 casos de gêmeos na família, logo, ela não possui o gene dos gêmeos. E mesmo que ela se case com um homem que seja gêmeo, a probabilidade de ocorrência de gravidez gemelar é 0%. Entretanto, seus filhos podem ter o gene dos gêmeos. No meu caso, e no caso da Gabi, o que ocorre é o seguinte. Vamos supor que eu me case com um homem que tenha um parente gêmeo. Isso quer dizer que o genótipo dele também vai ser muito parecido com o meu. Vai ser azão, azinho. Fazendo cruzamento no quadro de Punnett, nós podemos concluir que eu tenho 1/4 de probabilidade de ter filhos gêmeos. Por quê? No quadro de Punnett, nós temos 4 quadradinhos. Então, se o meu deu azinho, azinho, que é o caso de gêmeos, em um quadradinho só, então eu tenho 1/4, que equivale ao mesmo que 25% de probabilidade de ter filhos gêmeos. Observando a questão dos casos favoráveis e casos possíveis, eu tenho um caso favorável sobre 4 casos possíveis, porque o único que me favoreceu foi o da parte de baixo da direita, que é azinho, azinho, que no caso dá gêmeos. Os outros, eu teria um impossível, que é azão, azão, e 2 parcialmente possível, que é azão, azinho. As crianças teriam somente o gene, dos gêmeos. Então, a probabilidade da Marcele ter filhos gêmeos e da Gabi ter filhos gêmeos é de 25%, de acordo com o quadro de Punnett. Enquanto a da Lari é de 0%. Supondo que um dos meus filhos tenham gêmeas, qual a probabilidade de nascerem com albinismo ou de serem loiras dos olhos azuis? Mas então, qual seria a probabilidade do gêmeo dos meus filhos serem meninas? Casos favoráveis, 2 meninas. Casos possíveis, 4, menina ou menino. Ou seja, 50% de chance de serem meninas. Sendo eu e o pai das crianças normais, quais as chances de nascerem com albinismo? Bem, um caso favorável e 4 casos possíveis. Ou seja, 1/4 igual a 0,20. Então, há 25% da probabilidade dos meus filhos serem albinos. Logo, a probabilidade de ter gêmeas, meninas e albinas é de 12 para 5%. Aqui nós trabalhamos com outras características. Uma delas é meninas, cabelo loiro e olhos azuis, considerando que o marido tenha tais características e que tenha cabelo castanho e olhos castanhos médios. Então, 1 para 2 é igual a 50% de chance das meninas serem loiras. Já os olhos azuis é 1/4, 0,25, igual a 25% das meninas terem olhos azuis. Elas loiras com olhos azuis é igual a 6,25%. E juntando todas essas características, a probabilidade de nascerem meninas com albinismo de cabelos loiros e olhos azuis é de 18,75%. E agora nós vamos calcular qual a probabilidade dos meus gêmeos de serem meninos e terem olhos castanhos escuros, pele negra e sardas. De acordo com o quadro de Punnett que foi montado, vemos que a probabilidade de serem meninos é de 50%. Isso porque o caso favorável é 1 e os casos possíveis são 2. E a probabilidade deles terem olhos castanhos, levando em consideração que eu tenho olhos castanhos médios e o meu marido teria olhos castanhos médios também. A probabilidade seria de 25%. Isso porque o caso favorável é 1 e os casos possíveis são 4. E agora, a probabilidade de ter pele preta, levando em consideração que eu tenho uma pele cor média e o meu marido tendo pele escura, a probabilidade seria de 25%. Isso porque o caso favorável é 1 e os casos possíveis são 4.
E agora nós vamos calcular a probabilidade de ter sardas, levando em consideração que eu não tenho sardas, mas meu marido tem sardas, lembrando que ele é heterozigoto dominante. Então a probabilidade dos meus gêmeos ter sardas é de 50%. Então concluímos que a probabilidade dos meus gêmeos serem meninos e terem olhos castanhos escuros, pele pretas e sardas é de 3,125%. Considerando o heredograma da Marcele e que ela possui gêmeos na família, qual a probabilidade dos gêmeos da Celi serem uma menina XX e um menino XY e nascerem loiros CC e com olhos castanhos claros, azão, azinho, bezão, bezinho e com pele branca, azinho, azinho, bezinho, bezinho? Nós já vimos que a probabilidade de serem meninas é meio e a de serem meninos é meio. Logo, menina e menino multiplicamos. Então, meio vezes meio, 1/4. A de terem olhos castanhos claros se eu tiver olhos castanhos escuros e o meu marido tiver olhos castanhos claros. De meio também, porque fazendo o cruzamento nós teremos 2 casos favoráveis diante de 4 casos possíveis, que é o total do quadro de Punnett. Simplificando, nós teríamos meio, no caso, 50%. Já de serem loiros, se eu tiver cabelos castanhos e meu marido cabelo castanho também, fazendo o cruzamento, nós encontraremos um caso favorável diante de 4 casos possíveis. Logo, 0,25, que é o mesmo que 25%. Agora, de terem pele branca, se eu tiver pele clara e o meu marido pele média. Um caso favorável diante de 4 casos possíveis, que é o mesmo que 1/4, ou seja, 25% de probabilidade. Então, seguindo a regra do E, a probabilidade dos gêmeos da Marcele serem uma menina e um menino e terem cabelo loiro e olhos castanhos claros e pele branca é de 0,78%. Com isso, podemos concluir que estas ciências se completam. E nesse caso, a probabilidade é extremamente importante. Afinal, sem calculá-la, não encontraríamos o resultado para nenhum dos cálculos feitos. Notamos que no quadro de Punnett, o uso da probabilidade é crucial. Os resultados alcançados com esses cálculos podem implicar positivamente nas nossas vidas, nos auxiliando a, por exemplo, a prevenir doenças. Ah, vai! No final das contas foi bem divertido. Muito obrigada por assistir até aqui. E bem, nós só demos o pontapé inicial. Agora é com você. A seguir estão os materiais que utilizamos para montar esta apresentação, para que agora você também consiga se divertir investigando como podem ser seus descendentes, utilizando a genética e a probabilidade. Até a próxima! Tchau, tchau!